pensadores citados nas universidades que, vocês sabem, vocês que são formados aí, se gloriam tanto, que gastaram tanto, né? É sofrido, né? 4, 5, 6 anos estudando, ou mais. Aí vocês ficam se orgulhando aí, coisa e tal. Ó, tal matéria, tal nome, tal título, tal coisa, tal autor, e citam, e citam, e citam. Tudo isso daí que vocês se vangloriam é o que o sionismo escolheu para colocar na apostilinha de vocês. Só que os maiores pensadores citados por vocês são sionistas, herméticos, de ciência e fé. Exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, ele era um ex. Ele fez até o Apocalipse ex, que eu mostrei aqui para vocês uma vez, porque Isaac Newton, ele era fé e ciência ao mesmo tempo. Quer ver? Revelar, Altair. Ateu e agnóstico diz assim: para mim é só fatos e evidências. Crentes e místicos dizem assim: fé, crença sem fatos. Se é fé, não precisa de fato. Eu apenas creio. Por que você crê no arrebatamento? Eu só creio. Por que você crê que Jesus está voltando? Eu só creio. Por que você crê no Apocalipse? Eu só creio. Por que você crê que Deus existe? Eu só creio. E quando começa um pouquinho de filosofia, que chega lá, pega o pastor na saída da Santa Ceia, e diz: pastor, queria saber sobre as estrelas. Meu filho, fica no evangelho simples. Essas questões nós vamos saber só depois da morte. Adianta falar? Não adianta, né? Qual é a diferença do místico e do mítico? Dá uma olhada para a tela e vê. Quem trabalha só com um lado do cérebro, ele quer fatos e evidências. E quem trabalha com o outro lado do cérebro só quer fé. Ele odeia filosofia, fatos e comprovações laboratoriais. E quem é consciência ex faz o quê? Olha a diferença. Nós usamos os fatos para confirmar a fé. E esta é a fé original. É isso que chamamos de coerência. Por que a verdade é a coerência? Porque nós usamos a ciência para comprovar a nossa fé. Então, nós, consciências ex, devemos trabalhar os dois lados do cérebro, Altair. Um ex, ele é ambidestro. E aí vem, olha aí, ó. Ateu e agnóstico só fatos e evidências. Crentes e místicos só é fé, rapaz. Eu apenas creio. Canta comigo. Somente crer. Filosofia ex, fatos e coerências confirmam a fé original. Você entendeu? Sim. Uma pesquisa científica provou que quem apenas usa a razão desenvolve o analítico. Porém, anula o emocional. E anular o emocional é bom. O cara que é analítico, dependendo da infância que ele teve, os pais que ele teve, os traumas que ele teve, o cara que é analítico, ele está me assistindo agora, ele odeia, se eu tocar uma música X, ele vai odiar. Se eu começar a colocar um fundo musical aqui, ó, ele vai dizer, não. Ele odeia. O analítico odeia música, odeia emoção. Ele acha que estão dando golpe, estão enganando ele. Ó, já quer me emocionar, ó. Como defesa, o outro lado do cérebro faz assim.
É virgem do outro lado, você entendeu? Ele é virgem do outro lado do cérebro. Acontece que a questão de vencer o lado emocional parece até bom. Eu sempre digo no X que se a razão está certa, então se emocione. Eu não posso ter emoção sem razão. É até bom. O problema é que a emoção está vinculada à empatia. E aí o cidadão, quando ele é analítico, ele não é empático. E sem empatia, não tem salvação. Porque o sentido da vida não é ser analítico, é ser empático. É bom ficar sentado lá no último banco. Olha lá o Akio. Errou. Mas não é para isso que você está aqui. Não foi para isso que Deus te deu inteligência. Isso é inútil. E os que usam só a emoção são mais empáticos e menos racionais. Ambos, portanto, equivocados porque estão desequilibrados. O que é isso? Aí o outro também é virgem do lado analítico. O virgem do lado analítico, ele tem um ímen no lado analítico, que nunca ninguém penetrou. Porque ele está assistindo, ele está fazendo assim, ó. Eu não estou sentindo o Espírito de Deus. Muita razão, muita filosofia. A letra mata. Ele está falando, blá, 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 mas eu não sinto arrepio. Eu não sinto a confirmação de Deus. Viu, Altair? Cadê a confirmação? Cadê a unção? Muita filosofia e pouca graça. Cadê o Espírito? Ah, você quer o Espírito? Devemos ser o que então? Analíticos e empáticos ao mesmo tempo. Trabalhar com os dois lados. A pesquisa também revelou que quem não possui fé ou espiritualidade não possui boa visão social. Não sabe viver em unidade. Se isola. A empatia social só pode vir através da fé. A importância da fé, né? A fé, mesmo errada, religiosa, nos leva a uma empatia social. Vocês sabem que a palavra politikos é tão linda no original, na etimologia? A política seria fazer justiça social. E os políticos dos lobbies, das bancadas da Bíblia, os sionistas, deveriam transformar o mundo, pois a fé é a ligação quântica do cérebro com o que Deus quer de nós. Não é lindo? Imagina, pastor Marco Feliciano e deputado federal, candidato a senador em São Paulo. Olha que lindo. Deveria ser, né? Não deveria ser lindo? Mas não é. Por quê? Romanos 12:1 diz: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam, olha só, tirar esse se aí destrói tudo, em sacrifício delta, vivo, santo e agradável. 1, 2, 3. A Deus. Este é o culto racional de vocês. Em nenhum momento Paulo está dizendo para fazer um culto chamado racional. Aí você coloca na Google agora, coloca na Google. Pesquisa assim, ó. Depois que terminar aqui, você fala assim, ó, ok, Google. Oi, Siri. Coloca lá. Como é que é o nome da robozinha lá? Alexa. Coloca lá. Culto racional. Eu juro para vocês, vocês vão ver 1000 estudos sobre culto racional. Ninguém está falando certo. Eu aposto. Na Bíblia original Códex eu ensinei vocês que o culto racional não é um culto de Paulo. Paulo não quis em nenhum momento dizer para vocês começarem a usar a razão. Ele estava escrevendo a quem? Romanos pagãos. Mas a quem também? Aos judaizados da escola de Jesus em Roma. Veja.
Sabe o que os pastores vão fazer? Vão pegar a carta dele aos Coríntios, que daí não é romanos, não é cultura romana, é cultura grega. E vai pegar lá quando ele diz, orarei com o Espírito, mas orarei também com o quê? Com o entendimento. E vão associar entendimento à razão e vão ligar esse texto com esse texto aqui e vão dizer o seguinte, o que Paulo está dizendo é, cante, adore e ore com razão, com intelecto. Nada disso. As únicas 2 vezes que tem culto na Bíblia, Paulo está condenando. O culto racional, ele está dando o sentido original do culto e repreendendo o culto que eles faziam, que chamavam de racional. E o culto aos anjos de Colessaiá, dos colossos, dos colossenses, que também estavam equivocados por causa do gnosticismo angelical, baseado nos livros de Enoque. Então, senhoras e senhores, como ensinado na Códex, o único culto de logos, gnose, deveria ser o da mente e corpo, como templo, onde toda a nossa consciência é um delta, oferta consciencial de vida, profissional, com esforço até a perfeição, e quando eu falo perfeição, eu falo de justiça, aquele que é justo é perfeito, já vos ensinei isso, e com boa vontade, não por medo, que eu não entendi nada. Vou voltar. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, eu imploro. Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, ó, pelo amor de Deus, é como a gente falaria hoje. Pelo amor de Deus, eu imploro, é isso que ele está falando no original, que vocês aprendam, o corpo de vocês, a mente de vocês tem que ser um sacrifício vivo, santo e agradável. O que é vivo, santo e agradável? A vida de vocês tem que ser perfeita, profissional, esforçada, dedicada. E agradável aqui é boa vontade, espontâneo, não por medo, não obrigatório. Tem que vir do coração de vocês, da vontade de vocês, de dentro de vocês. Aí ele diz, 2 pontos. Este é o único culto racional que eu vos ensino. Por quê? Porque os romanos estavam com a historinha de fazer o tal do culto do Logos, trazendo filosofias. Aí o que ele fez? O único culto aqui, se é que existe culto de razão, é o vosso corpo. Vosso corpo, vosso templo. Tanto é verdade que no 2º versículo, o que ele diz? Não vos conforme. Nós já falamos tantas vezes, inclusive nessa série, a transformação da mente. Então, o culto racional é a evolução da mente, do cérebro. Essa é a razoabilidade que se pede aqui. Agora, vem aí, para encerrar hoje esse 4º capítulo, um grande revelário. Mas olha... A oração é ouvida e respondida. Meditação ajuda, assim como oração. Oração em nome de Jesus tem mais poder que a meditação dos pagãos? Grande revelário, Altair. Deus já respondeu todas as orações antes da criação do mundo.